Olá, meu nome é Albin e vocês estão no canal Interpretação dos Sonhos. Hoje nós vamos falar sobre sonhar com os santos, as figuras da história da Igreja Católica, do cristianismo em si e o que eles podem significar. Então, há três tipos de sonhos com relação a isso, tá? E vai depender muito da faixa etária, da idade da pessoa. A primeira que nós vamos falar, quando aparece um santo no seu sonho, e esse aparecer o santo, geralmente, na maioria das vezes, tá, vai ser com relação à imagem dele, tá? Ou seja, a escultura que muitas vezes nós vemos nas casas dos nossos avós, na própria igreja ou num altar, numa pequena comunidade, tá? Nos sonhos, quando a pessoa é mais nova, adolescente, juventude, até uma faixa etária de 40, 50 anos, essas imagens, elas aparecem e elas vão estar relacionadas a sentimento de culpa. Então, nesses sonhos, você vai ver essas imagens dos santos, tá? Pode ser de qualquer figura dentro da história do cristianismo. Geralmente, nesses sonhos em que a pessoa é mais nova, na faixa etária dos 14 até os 40, 50 anos, tá? O sentimento vai ser de culpa. Às vezes essa imagem vai estar olhando para você com uma cara brava, com uma cara meio enfesada, um semblante triste. Ela vai estar encarando você. E você vai sentir que há alguma coisa errada, há um sentimento de culpa mesmo em você, de ter feito alguma coisa errada, tá? E às vezes essa imagem também pode aparecer bem grande, no sentido de estar perseguindo você, querendo pegar você. E qual que é a origem? Por que isso? Isso remota à nossa infância. Geralmente quando fazemos catequese, fazemos os primeiros passos de início para começar a frequentar a igreja, nós entramos, não conhecemos muito bem e vemos aquelas imagens, as figuras sacras, geralmente associadas a sofrimento. Tá? Por isso que eu coloquei sonhar com os santos da Igreja Católica, porque eles foram martirizados, eles sofreram muito, por isso eles são lembrados sobre os atos heróicos que praticavam. E aí, nós, crianças, não entendemos bem a história, nós ficamos com medo. E aí, esse sentimento ele fica guardado. Acontece que nós crescemos durante a adolescência, a juventude, depois um pouco até quando nós praticamos certas coisas, por exemplo, mentimos aos nossos pais, às vezes praticamos alguma coisa errada dentro de um relacionamento, e aí nós vamos na igreja e aquele sentimento de culpa fala mais alto, tá? E aí você olha aquelas imagens e você até não consegue encarar essas imagens em razão desse sentimento de culpa que você está de ter feito algo errado. É como se seu coração estivesse avisando para você de você estar ali, mas o sentimento que avassala você nesse momento é o de culpa por ter feito alguma coisa errada. No sonho é a mesma coisa. Geralmente, quando fazemos alguma coisa errada ou sentimos que estamos no erro, quando estamos arrependidos de algo, nós podemos sonhar com as imagens de santo, olhando de uma forma brava para nós, ou virando o rosto, não querendo encarar o nosso rosto, ou em tamanho grande tentando nos pegar. É em razão desse sentimento de culpa que estamos carregando e é refletido no sonho através da linguagem do subconsciente por associação dessa forma, com essas imagens de santos, como eu disse para vocês, ou olhando bravo para nós, ou nos perseguindo, o tamanho gigante, tá? Isso com relação à idade a adolescentes, a jovens e até a adultos, tá? Um outro sentido que os santos podem aparecer nos sonhos das pessoas, já são pessoas com um pouco de mais idade, geralmente dos 50 anos para cima. E agora vai ser um outro tipo, um outro sentido esses sonhos. Quando eu era criança e eu morava no interior de São Paulo e tinha uma cidade lá chamada Iguape,
aonde havia a festa do Bom Jesus de Iguape, onde milhares de pessoas do Brasil inteiro e hoje até de fora, eles peregrinam até essa cidade no mês de julho, no mês de agosto, para tocar essa imagem, tocar os pés do Bom Jesus de Iguape, pagar uma promessa, agradecer por tudo o que o cristianismo e esse segmento religioso fez na vida dela. Então eu via meus avós, nós íamos todos em família, e eu via meus avós com muita devoção entrar na igreja, e do lado da igreja ali tinha uma portinha onde vendia as imagens dos santos, e eu via meu avô e minha avó comprando essas imagens, e com muito carinho eles chegavam na casa deles, eles guardavam essas imagens, deixavam no altar ali. Hoje nós vemos isso em várias cidades também, acontece com relação a isso. Acho que todo mundo já presenciou algo assim. E é bem engraçado que na época eu não entendia, eu era criança, eu era jovem também, eu não entendia esse sentimento. A gente pensa que é somente a religião, mas não é. Eu fui entender depois de velho, quando nós, por exemplo, hoje compramos as nossas figuras de ação, por exemplo, a figura do Batman, uma camiseta de super-herói, ou assistimos filmes, e são heróis para nós. De certa forma, eles têm um arquétipo de fazer o que é correto, de fazer o bem, e nós gostamos daquilo e até queremos ter um pedacinho desse herói conosco. Então nós compramos os carrinhos, às vezes, temos uma camiseta, ou um quadro, ou um pôster em casa com relação a esses heróis. É o mesmo sentimento que nossos avós, as pessoas mais velhas, tinham com relação aos santos da história do cristianismo. Para eles eram heróis em razão do que eles fizeram, um sentimento que eles tinham de gratidão até, de fazer com que o cristianismo tivesse chego até eles através dos atos heróicos que essas pessoas praticavam. E era também um desejo deles de ter um pouquinho da história desse santo com eles. Por isso que eles compravam essas imagens. Era até as figuras de ação que os nossos avós tinham, as action figures que eles tinham. Era um meio de demonstrar certa gratidão também. E aí eles faziam a reza, acendiam as velas, e aí esse sentimento ele acaba sendo refletido no sonho dessas pessoas mais velhas, quando sonham com esses santos. Daí agora, com relação a isso, a eles não é mais sentimento de culpa, mas é de estar fazendo o que é correto, em razão da história dessas figuras heróicas, desses santos, de terem sacrificado a vida delas em favor do povo, em favor do mais fraco, dos oprimidos. Então, alguns sonhos com relação a santos, ele tem esse sentido de estar fazendo o que é correto na vida. Às vezes essas pessoas mais velhas, elas têm alguma dúvida, será que eu estou fazendo o que é certo ou não estou? Qual decisão eu tomo perante uma atitude que aparece na vida dele? E aí no sonho ele acaba sonhando com algumas dessas figuras de santo, ou com o próprio santo no sonho dele. Por exemplo, São Francisco de Assis. São Francisco de Assis aparece no sonho dele. Então, com relação a isso, a esse tipo de sonho, é fazer o que é correto na vida, tá? Fazer o que é de mais certo, fazer o bem, praticar o bem sempre, tomar decisões, tomar atitudes nesse sentido. E a última hipótese com relação a sonhar em santos é quando a pessoa, aí já não importa a idade, pode ser adolescente, pode ser criança, pode ser adulto, pode ser idoso. A pessoa está precisando muito com urgência de um milagre, de algo para mudar a vida dela, ou de uma cura de uma doença que ela está tendo. E às vezes ela sonha com essas figuras de santo, e aí é com relação a essa carência que está tendo, tá? Pode ser com relação à saúde física, saúde mental, ou até mesmo com problemas financeiros, brigas em família, e aí ela tem um desejo muito grande que tudo isso se arrume ou que ela seja curada. Essa pessoa acaba sonhando com a imagem de santo, e aí, nesse caso, há duas hipóteses. Pode ser a vontade dela refletida de cura, por exemplo, de solução dos problemas, ou pode ser realmente um mentor espiritual, um guia espiritual. Ela entendeu como uma figura de santo que ela venera, tá? E aí esse guia, esse mentor espiritual, às vezes está curando ela espiritualmente, às vezes está falando que tudo vai ficar bem, que aqueles problemas vai ser resolvido, e ela só ela ter paciência, tá? Então, mais uma vez, só para resumir, há três hipóteses, tá? Se você é mais novo, uma idade até os 40, 50 anos, sonhar com as figuras do santo
pode estar relacionado a sentimento de culpa, ok? Nesse caso, é com relação a esse sentimento que você já carrega e apareceu refletido no seu sonho dessa forma, como uma imagem de um santo olhando para você, ou de tamanho grande, tentando te pegar, é com relação a esse sentimento refletido no seu sonho. Na segunda hipótese, tá? São pessoas mais velhas, 50, 60 anos, é com relação a praticar o bem ou fazer o que é correto. Fazer o que é correto. Então já são sonhos de pessoas de mais idade. E para todas as idades, tá? Às vezes a pessoa está com uma carência na vida dela, que pode ser problema, tá? De saúde ou material. E aí no sonho aparece a imagem do santo, que pode ser o reflexo desse sentimento de carência, tá? A vontade de se curar, a vontade que resolva um problema, tá? Só um reflexo. Ou pode ser uma atividade espiritual. Pode ser realmente um mentor espiritual, que ela entendeu como fosse aquele santo que ela venera, e esse mentor espiritual pode estar realizando a cura dessa pessoa no sonho, ou pode estar falando para ela ter mais paciência que os problemas serão resolvidos, ok? Então, através da sua idade, você pode distinguir qual tipo de sonho você teve com relação a sonhar com os santos, tá? Dependendo, agora também fica mais fácil, por exemplo, com relação a você entender como se encaixa o seu sonho com relação a esse tema, a esse tipo de arquétipo, de símbolo, os santos da história do cristianismo, ok? Qualquer dúvida, deixa nos comentários. Se você quiser relatar o seu sonho, tirar a sua dúvida, também deixa nos comentários que eu estarei respondendo a cada um de vocês. Se inscreve em nosso canal, aciona o sino para receber notificação a cada vídeo novo. Espero que tenham bons sonhos. Deus abençoe muito, muito a vida de cada um de vocês. Tchau e até.